Então, boa tarde a todos. Neste momento, nós vamos iniciar a gravação do conteúdo referente a lançamentos, na verdade, movimentos sob a ação da gravidade. Quando a gente fala movimento sob a ação da gravidade, a gente fala sobre queda livre e lançamento vertical. Ambos os movimentos, eles ocorrem na vertical. Eles ocorrem na vertical, tanto o de queda livre, que ocorre de cima para baixo, e o lançamento vertical, que ocorre de baixo para cima. Nós vamos observar nos nossos slides que a coisa mais importante de se observar é o sinal. E primeira coisa, a gente tem que orientar a trajetória para a gente saber... estou apresentando a tela, mas está tranquilo, pessoal. Eu não apresentei. A minha aula é para o primeiro ano do Instituto Federal de Januária, turmas do técnico em agropecuária, turmas A, B e C. Olha que maravilha de tela, a quantidade de alunos que estão participando. Então, pessoal, eu vou começar a apresentar o material e a gente vai seguindo na aula, tá bom? No final, a gente abre para os comentários. Pessoal, o pessoal está comentando aí que não está aparecendo, mas está aparecendo aqui para mim. Dá uma olhadinha aí, vira, coloca o celular deitado, tá? O celular tem que estar na horizontal, não é deitado, porque senão tem que pôr na cama. Então, vamos lá. Vou iniciar a gravação, tá? A gravação não, a apresentação. Então tá aí, movimento sob a ação da gravidade. Nós vemos aqui o exemplo, de um movimento sob a ação da gravidade em queda livre. Qual a diferença desse movimento em queda livre do lado esquerdo para o movimento em queda livre do lado direito? Porque o movimento da esquerda, ele é um movimento de queda livre. Você observa que, independente das massas, eles caem de maneira igual, tá bom? Então, isso aqui não tem ação de resistência do ar. Já o movimento da direita é um movimento que tem resistência do ar. Então, a forma de falar que o movimento está em queda livre, normalmente ela é errônea, porque só existe queda livre se não existir resistência do ar. Então, esse experimento foi feito em um local, em um local onde não tem gravidade, provavelmente em um tubo sem ar, ou seja, com vácuo. E nós sabemos que a queda de um corpo, ela ocorre única e exclusivamente pela ação da força gravitacional, que nós ainda vamos estudar ela quando a gente tratar sobre dinâmica. Nós estamos trabalhando no momento cinemática, tá bom? Que é o estudo do movimento dos corpos sem se preocupar com as causas do movimento. Então, quando você observa a pena e a maçã caindo, e elas caem uniformemente, é porque é livre da ação de resistência, apenas pela ação da gravidade. Então, isso aqui é um movimento de queda livre. Esse é um movimento apenas de queda, tá? Não é queda livre. Falando de queda livre, a gente pode observar por esse exemplo aqui, que nós temos aqui um movimento de queda e aqui um movimento de queda livre. Aqui tem ar dentro, ou seja, tem resistência. Aqui não tem ar, então não tem a resistência do ar, vai ser queda livre. Então, Galileu Galilei foi quem realmente interpretou corretamente isso. Inclusive, ele fez um experimento muito famoso, subindo na Torre de Pisa, na Itália, e soltando duas massas de pesos diferentes. Como a altura era relativamente desprezível, pôde-se observar que a queda, ela não depende da massa dos corpos, e única e exclusivamente da ação da gravidade. Então, Galileu é considerado um gênio da revolução do pensamento científico. Foi ele um dos propositores, uma das pessoas que fez com que o método científico viesse a ser difundido, tá? Ele introduziu o método experimental, que é esse método científico que se contrapõe ao empirismo. O empirismo é o estudo feito apenas pela razão, pela lógica, do pensamento. Então, através desses experimentos, ele demonstrou que Aristóteles estava errado, porque Aristóteles dizia que não, que essa queda
queda dos corpos, ela dependia sim da massa dos corpos, tá? Conta a história então que a Galileu abandonou esses corpos diferentes, de massas diferentes, do alto da Torre de Pisa, como mencionado anteriormente. Quando a gente fala de queda livre, é muito importante a gente compreender as funções do movimento. Então nós temos aqui, ó, a Torre de Pisa, Galileu lá em cima soltando as massas, né? Na verdade, as bolas de ferro, que são massas diferentes. E se você observar, a orientação da trajetória aqui é para baixo, tá bom? Toda orientação da trajetória em queda livre, seja de lançamento vertical ou de queda, nós orientamos o movimento para baixo, na direção da gravidade. Então, nessa situação, o vetor velocidade, aqui é vetor, tá? Porque tem que ter direção e sentido. Então, o vetor velocidade está orientado para baixo, tá? Na vertical para baixo, e a gravidade, ela não está, lembrem disso, a gravidade não é orientada para baixo, a gravidade é orientada para o centro. Por quê, professor? Porque se você observar, o nosso planeta, ele é esférico, então a pessoa que se encontra do outro lado do mundo, ela não pode dizer, nós não podemos dizer que o movimento gravitacional dela é orientado para baixo, é orientado para cima. Quem está no oeste é orientado, né, para o leste. Quem está no leste está orientado para o oeste. Então, o que nós dizemos? Que a orientação da gravidade é para o centro do planeta. Nós vamos estudar agora a função horária dos espaços no movimento vertical. Nós já estudamos ela anteriormente, quando a gente estava tratando de cinemática no movimento horizontal. E nós vamos entender ela melhor agora, tá? Então, a orientação do nosso movimento é vertical para baixo. Tudo que for contrário a essa orientação terá o seu sinal negativo. E o sinal negativo não é um sinal algébrico, é um sinal para designar qual é o sentido do movimento, tá, gente? Porque a direção é sempre a mesma, a direção é vertical, sentido pode ser para cima e para baixo. Nós estudamos isso na aula anterior, que nós tratamos de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, para baixo tudo será positivo e para cima será negativo, tá bom? Obviamente, nós vemos que a gravidade está orientada para baixo. A gravidade vai ser, nesse caso, positiva. S é o espaço percorrido, Y se tratando do plano cartesiano, Y e X. Então, nós estamos no eixo Y. E nós vamos chamar esse espaço percorrido agora de H, que é a altura, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Continuando, qual é a função horária dos espaços? Lembra do sorvetão? Espaço final, espaço percorrido, depende de onde foi lançado, que é o espaço inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. É quase um palavrão, né? De tão grande. Mas nós vamos entender. Então, agora, o S passa a ser Y, porque está no plano cartesiano, no eixo Y. Então, Y é o espaço final, Y0 é o espaço inicial. Observe que G apareceu aqui. Por quê? Porque a nossa aceleração é a aceleração da gravidade. Olha aí. Então, nós vamos apenas mudar isso aqui, tá? Espaço inicial Y0, espaço final Y. E agora vamos mudar de novo, para ficar fácil. Vamos passo a passo. Mas nós estamos tratando de altura, então nosso espaço percorrido, ele vai ser H. Observe que eu coloquei mais ou menos, porque isso vai depender da orientação. Se o movimento for para baixo, é positivo. Se o movimento for para cima, vai ser negativo. Então, em queda livre, gravidade positiva. Em lançamento vertical, gravidade negativa, tá bom? Então, para baixo, positivo. Para cima vai ser negativo. Observe então que o espaço inicial agora é H0, a altura inicial, o espaço final agora é H. Olha lá, como a nossa velocidade ela é zero, quando você tem um movimento de queda livre,
Você tem que abandonar esse corpo de algum lugar. Mesmo que você tenha, se você jogar um corpo para cima, vai chegar um determinado instante que ele vai ter que inverter o sentido do movimento. E naquele infinitésimo de tempo, ele vai estar em velocidade nula. Então nós falamos que a velocidade inicial é igual a zero. Se a velocidade inicial é igual a zero, nós desconsideramos a velocidade inicial. A altura inicial é igual a zero. Então o que a gente faz com a altura inicial? Desconsidera também a altura inicial. Então, como que fica a nossa equação? H, altura máxima, né? Que o corpo pode atingir num lançamento vertical para cima, que lançamento para cima, se a gente solta, ele não está sendo lançado, ele está sendo abandonado. Gente, em física, é muito importante que nós utilizemos os termos corretos. Eu não posso falar que eu lancei um corpo de cima para baixo, eu abandonei um corpo de cima para baixo. Para cima que ocorre o lançamento, tá bom? Então observa lá, ó, que aqui nós colocamos o sinalzinho positivo, porque nós estamos tratando de um movimento em queda livre, tá? Vamos então para a aplicação. Vamos supor, um objeto é abandonado, olha a palavra aí, é abandonado do alto de um prédio e inicia uma queda livre. Observe, se eu coloquei que é queda livre, ele não vai ter a resistência do ar. Isso ocorre no dia a dia? Não, sempre tem resistência do ar. Mas nós estamos tratando de um movimento hipotético, tá? O que é um movimento hipotético? É um movimento que nós estamos analisando sem a ação da gravidade. Então, sabendo que esse objeto leva 3 segundos para atingir o chão, calcule a altura desse prédio, considerando que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Nós sabemos que a aceleração da gravidade ao nível do mar, estando também no Equador, tá? Tem tudo isso também, estando na linha equatorial, a gente vai ver isso em uma outra oportunidade, o valor é 9,83 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então vamos pegar primeiro os dados, gente. Sempre que vocês for resolver um exercício, retire todos os dados que você tem para ficar fácil. Então gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Velocidade inicial, olha que aqui tem velocidade inicial, ele foi abandonado, mas com velocidade inicial, 10 metros por segundo, e velocidade final, 50 metros por segundo. Então, pela equação de Torricelli, V final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que aqui é da gravidade, vezes a variação do espaço, que vai ser h. Então, substituindo, nós vamos ter, no lugar da velocidade inicial, vai ser 50 elevado ao quadrado, aliás, a velocidade final, né? A inicial é 10, então 10 elevado ao quadrado, mais 2, vezes g, que é a gravidade, que é 10, vezes ΔS, que é o que nós estamos procurando, que é a altura, tá bom? Então, 50 elevado ao quadrado vai dar 2.500. 10 elevado ao quadrado vai dar 100. Mais 2 vezes 10 vai dar 20. Pessoal, pergunta só no final, tá bom? Foi explicado no início. 2 vezes 10 vai dar 20. Agora, continuando, eu vou passar o ΔS lá para o começo, para o primeiro membro, que é o que eu estou procurando. O 20 passa positivo, 2.500 volta positivo, então alguém tem que mudar de sinal. Quem é? É o 100, vai ficar negativo, ó. Então, a variação do espaço é 2.500 menos 100 dividido por 20. 2.500 menos 100 vai dar 2.400. Dividido por 20, nós vamos ter então que a altura desse prédio é de 120 metros, tá bom? Esse cálculo pôde ser feito dessa forma, por quê? Porque foi considerado que não teve a resistência do ar. Se houvesse resistência do ar, o tempo de queda não seria de 3 segundos, seria um pouco maior, mesmo que fosse 3,1, 3,2, não importa, porque a resistência do ar impede o movimento, então vai fazer com que esse movimento ele seja alterado, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. No final a gente abre para as dúvidas, tá bom, pessoal? Vão anotando aí conforme a gente falou no começo da aula. Anotem as dúvidas, no final a gente tira todas elas. Olha lá, então, a altura do nosso prédio é de 120 metros.
Função do movimento em queda livre. Falamos sobre a função horária dos espaços, agora nós vamos falar sobre a função horária da velocidade no movimento vertical. Lá no movimento horizontal, nós conhecemos a equação do vovô ateu. Vô é V, né? Velocidade final, V0, velocidade inicial. Aqui está alfa, é uma letra grega, mas normalmente a gente usa o A, tá bom? Em física, a gente costuma muito usar essa letra para a aceleração. E T é o tempo. Só que nós vamos reescrever essa equação. Ó. V0 mais A vezes T. Velocidade inicial, nula. Então, não vamos utilizar. Então, como é que vai ficar? Se tirou a velocidade inicial e A é a aceleração da gravidade, V é igual a G vezes T. Olha lá, o nosso A passa a ser o G. Professor, por que isso? Gente, cada coisa, na sua casa, se você tiver 5 irmãos, eles vão ter o mesmo nome? Não, cada coisa precisa ter uma designação diferente. A é a aceleração para qualquer tipo de aceleração. Quando é a aceleração da gravidade, a gente representa pela letra G, G minúscula, tá? G maiúsculo já é outra coisa. Então, essa equação deve ser utilizada quando é informado o tempo. Olha aqui, ó, nós temos tempo, tá? Então, nós vamos ver também a outra equação que a gente não tem tempo. Qual é? É a de Torricelli. Então, sempre que eu falo para vocês, se não tem tempo, não perca tempo. Utilize a equação de Torricelli. Então, essa primeira é quando você relaciona velocidade, gravidade e o tempo de queda. Agora, se você não tem um tempo de queda, mas você tem o espaço percorrido, que é o nosso H, você utiliza a equação de Torricelli. Como que ela vai ficar? Então, olha lá, ó. A velocidade inicial é 0, tá? Então, nós vamos cancelar ela, vai ficar 0, olha lá. E aí, o nosso ΔS vai ser a nossa altura, já substituímos. Então, V2 é igual a 0 mais 2GH. E o que eu faço com esse 2 em cima do V? Ele vai ser a nossa raiz, tá bom? Então, você deixa o V, velocidade, é o que você está procurando. É a nossa função horária do movimento vertical. Então, quando tem tempo, é V igual a G vezes T. Quando não tem tempo, velocidade é igual a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Lembrando que tudo o que foi explicado aqui hoje vai ser aplicado, vai ter um exercício, vai ter um exemplo para você, tá? Se porventura, e eu acho muito cômodo, depois reassista a aula, porque ninguém sobe numa bicicleta e sai andando de primeira, né, gente? Então, muitas vezes precisa de mais tentativas. Da mesma forma, é o aprendizado. Então, olha lá, ó, a nossa raiz quadrada surgiu daquele 2 que estava sendo elevado pelo nosso V de velocidade. Já essa equação, ela é utilizada quando o tempo não é informado, tá bom? Olha lá. Vamos então para a aplicação. Ixi, essa parte aqui ficou sem eu configurar ela, mas não vai fazer muita diferença não. Vamos continuar. Uma esfera de massa igual a 3 kg é solta do alto de um prédio, cuja altura é 40 metros. Calcule a velocidade dessa esfera quando ela atinge o chão, considerando que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Lembra que eu falei para vocês? Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os dados na lateral. Deixa eu só arrumar esse material aqui, pessoal. Aqui é coisinha rápida, tá? Então, vou colocar isso aqui. Vou colocar isso aqui. É até bom que vocês vejam o trabalho que dá. Aparecer, esse tem que ser o número 2, tá lá 12. Esse tem que ser o segundo a aparecer. Esse daqui provavelmente está correto. Beleza, então vamos voltar lá. Apresentação do slide atual. Acontece, né? Ao vivo é assim. Esse daqui, que número que é? Número 9. Então esse daqui vai ser o número 10. Mover antes, pronto. Agora sim. Você vê o trabalho que dá isso aqui. Então, continuando. Dados iniciais. Altura do prédio, 40 metros. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E velocidade, 0, tá? Nesse caso, foi apenas abandonado. Então, vamos lá. Tem tempo? Olha lá, a primeira coisa que você vai olhar. Está calculando o quê? Velocidade. Aí eu vou lembrar, professor, o professor falou que se tiver tempo, eu uso V igual G
vezes t. Se não tem tempo, é aquela equação de Torricelli, que é v raiz de 2gh. Então, eu vou lá. Então, equação de Torricelli. Eu não lembro como é que fica, mas eu vou substituir. Eu pego a equação de Torricelli, velocidade ao quadrado, que é a final, é igual. Velocidade inicial é zero, zero ao quadrado é zero, mais 2 vezes quem? A aceleração, que é 10, vezes a altura, 40. Vamos lá, seguindo. Então, nós temos lá a altura 40, a velocidade inicial é 0 e a aceleração da gravidade é 10. Agora, nós vamos, para encontrar a velocidade final, utilizar a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes g vezes ΔS. Substituindo os valores, nós temos que a velocidade inicial é 0, eu substituí aqui, mais 2 vezes o valor da gravidade, que é quanto? 10. A variação do espaço é a nossa altura. Então, vai ser 40. Fazendo os cálculozinhos, 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 40 dá 800. Quando eu extraio a raiz quadrada de 800, vai dar 28,3. Então, o objeto de 3 kg, abandonado a uma altura de 40 metros, com velocidade inicial nula, sob a ação da gravidade, com valor de 10 metros por segundo ao quadrado, ao tocar ao solo, ele vai chegar com uma velocidade final, olha aqui, velocidade final, de 28,3 metros por segundo. Agora nós vamos conhecer a regra de Galileu. Galileu, ao fazer os estudos, ele percebeu que o movimento de queda livre era um movimento uniformemente variado. Havia uma variação, mas era uma variação uniforme. E qual era o valor... Qual era o valor dessa uniformidade? Era dependente da gravidade. Então ele disse o seguinte, que para qualquer movimento uniformemente variado, com velocidade inicial nula, isso é muito importante, viu? A velocidade inicial tem que ser 0. Os espaços percorridos são crescentes e proporcionais aos números ímpares, ou seja, 1D, 3D, 5D e 7D. Nós vamos ver o que isso significa. Então o primeiro espaço é 1D, o segundo, ele percorre uma distância igual a 3 vezes o valor inicial e depois ele percorre um valor igual a 5 vezes o valor inicial. Por que isso ocorre? Porque ele vai acelerando e quem faz com que ele acelere é a gravidade, tá bom? Imagina isso com aquela mesma esfera sendo abandonada do alto de um prédio. Aqui vai ser o nosso primeiro D, 1D, depois 2D, aliás, 3D, né? São números ímpares, 1D, 3D, 5D, 7D e assim sucessivamente. E aqui nós temos 5D. Observe que foi abandonado de uma velocidade inicial de 0 metros por segundo. Se ele está caindo sobre a ação da gravidade, qual é a próxima velocidade dele? De 10 em 10, se começou com 0, a próxima velocidade vai ser 10 metros por segundo. Aí ele vai percorrer mais uma distância igual a 3D. Vai aumentar para 30? Não, ele aumenta uniformemente de 10 em 10, tá bom? A distância é que aumenta em números ímpares. A velocidade aumenta de 10 em 10. E essa velocidade, professor, ela vai aumentar indefinidamente até que ele atinja o solo? Não, nós vamos falar sobre o próximo slide, que é a velocidade limite, tá bom? Então vamos considerar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a equação que a gente utiliza? Nós estamos tratando de altura, h é igual a gt ao quadrado sobre 2. Vamos substituir aqui. Para que isso? Eu quero descobrir quem? O valor de d. Então, h é igual a g, que vale 10. Qual é o tempo, gente? O tempo aqui de cada ponto desse aqui é 1 segundo, tá? Essa separação é para cada 1 segundo. Então, nós vamos substituir. 10 dividido por 2 vai dar 5. 1 elevado ao quadrado dá 1. Então, a altura é igual a 5 metros. Só que eu quero descobrir quem? A D, que é a distância. Então, H vai ser igual a D. Então, D corresponde a 5 metros. Então, no meu primeiro espaço, 5 metros, tá? Nesse primeiro espaço, são 5. Depois, 15. Por quê? 1 vezes D
1 vezes 5 dá 5. 3 vezes 5 dá 15. 5 vezes 5 tem que dar quanto? 25. Agora vamos observar qual foi o espaço total percorrido no nosso exercício. Olha aqui, ó, nesse caso aqui, você vai somar 25 mais 15 dá 40. 40 mais 5 vai dar 45. Então, qual é a altura desse prédio aqui? 45 metros, tá bom? Então, essa é a forma de utilizar a regra de Galileu. Olha aí, ó, se você observar um paraquedista caindo, velocidade inicial 0, o tempo é 0, e aí ele vai cair aqui, ó. Velocidade 9,8 metros por segundo, porque é relacionada à gravidade, o tempo de 1 segundo. Depois, em 2 segundos, vai dobrar 9,8 vezes 2 dá 16,6. No terceiro segundo, a velocidade é de 29,4. Então, isso é o que ocorre no movimento de queda livre. Esse movimento aqui é de queda livre? No desenho aí sim, mas na realidade não. É apenas um movimento de queda. Fazendo a aplicação da regra de Galileu, nós vamos que uma esfera de massa igual a 3 kg é solta do alto de um prédio, cuja altura é 40 metros. Calcule o tempo total de queda e a velocidade final da esfera. Então, nós queremos encontrar duas coisas: o tempo total e a velocidade final. Para isso, nós vamos ter que utilizar o passo a passo. Primeira coisa, pegar os dados. Massa da esfera, 3 kg. Altura do prédio, 40 metros. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Velocidade inicial, 0, tá bom? 0. Então, a equação hgt ao quadrado sobre 2. Tempo de descida. O que é o tempo de descida? Olha lá, nosso tempo de descida está ali. Olha lá que ele é o quadrado. Esse é o quadrado. Ele virou quem? A raiz. Olha aqui o 2 veio para cá. 2 vezes, multiplicação inversa, gente. Ó, 2 vezes h dá 2 vezes h. O g que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, olha aqui, o nosso ao quadrado virou a raiz. A nossa gravidade estava multiplicando, passou dividindo. E a nossa altura multiplica o 2, tá? Então, essa é a equação para calcular o tempo de queda, o tempo que ele gastou na descida, tá bom? Olha lá o H. Então vai ficar substituindo 2 vezes 40 é a altura do prédio. H é 10, olha ali, ó. H é 40 e G é 10. 2 vezes 40 dá quanto? 2 vezes 40 tem que dar 80. E aí nós vamos ficar com 80 sobre 10. E agora, o tempo de descida é igual a raiz de 80 sobre 10. Quanto é 80 vezes dividido por 10? Vai dar 8. Raiz quadrada de 8 vai dar 2,82. Então, o tempo que essa esfera gastou para chegar até o solo foi de 2,82 segundos. Agora, para a gente encontrar a velocidade final, aí o que a gente faz? Tem tempo, professor? A gente pode utilizar o tempo. Sim, a gente pode utilizar também. Mas a equação de Torricelli, ela também pode ser utilizada. Por quê? A gente quer calcular a velocidade final. Eu poderia utilizar V igual a G vezes T? Então vamos pensar aqui, G é 10, T é 2,82. 10 vezes 2,82 vai dar 28,2 metros por segundo. Vamos ver se bate. Então, velocidade final é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Velocidade inicial está aqui, ela é 0, então nós vamos cancelar. Olha lá, ó, o movimento está ocorrendo para baixo, né, gente? Então, a gravidade, o valor da gravidade aqui vai ser positivo, porque está de acordo com o movimento. O movimento ocorre na vertical para baixo, então o sinal é positivo, está ok. E o nosso A vai virar G, porque é gravidade. ΔS vira H, porque é a altura. Então, substituindo os valores, nós vamos ter 0 ao quadrado é 0, e a velocidade inicial é 0. 2 vezes 10 vai dar quanto? Dá 20. 20 vezes 40 dá 800. Então, velocidade ao quadrado é igual a 800. O que eu faço agora aqui, professor? Eu vou extrair o quê? A raiz quadrada. E a raiz quadrada de 800 dá quanto?
Pasmem, nós resolvemos aí o cálculo antes disso aqui. Olha lá o resultado, 28,28. Então, pessoal, independente da equação, você vai encontrar o resultado do mesmo jeito. Só que quando você tem tempo, é fácil, mas tem questões que você não tem tempo, você tem que lembrar, não tem tempo, não perca tempo, utilize a equação de Torricelli, e você vai ver que mesmo sem o tempo, o resultado é o mesmo. Lembra da equação anterior, que era V igual a G vezes T? G é 10, o tempo, 2,82, 10 vezes 2,82 dá 28,2. Então, independente do caminho que você utilizar, você vai chegar ao mesmo resultado, tá bom? Tem uma frase que diz, todos os caminhos levam a Roma. É desse jeito. Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui, vamos falar agora sobre velocidade limite. Então, o que é velocidade limite? Vamos pensar aqui num movimento de queda, não queda livre, tá? Um movimento de queda. Num movimento de queda, quais são as forças? Lembrando que ainda não estudamos forças, mas isso é do senso comum. Todo mundo sabe o que é uma força. E nós sabemos que no movimento de queda, nós temos a força gravitacional puxando para o centro do planeta, mas nós vamos ter também uma força contrária, que é a força de arrasto, que é a força de resistência do ar. E aí nós vamos estar medindo aqui para ficar fácil de observar o que acontece com essa força conforme o nosso paraquedista vai ganhando velocidade. Então, num segundo momento, a força ela vai diminuindo. Por quê? Porque a força de arrasto, a força de resistência, ela vai fazendo com que a força gravitacional diminua. Mas vai chegar um determinado ponto que essa força gravitacional vai se equiparar com a força de resistência. E neste momento, nós dizemos que as forças são iguais. Então, o que faz o corpo acelerar? Não é a gravidade? Então, se eu tenho uma força puxando para baixo e outra força puxando para cima, com a mesma magnitude, com a mesma intensidade, elas vão se anular. Então, a partir desse momento aqui, nós já temos uma velocidade limite. Então, vamos dividir isso aqui em 3 segundos. No primeiro segundo, a velocidade era 10. No segundo, a velocidade já foi para 20. No terceiro, ela se mantém constante. Isso é chamado de velocidade limite. A velocidade limite, ela ocorre quando? Ela ocorre quando o movimento está no ar, quando tem resistência do ar. Porque no vácuo não tem resistência do ar. Então, a única coisa que a gente vai ter é o quê? É a gravidade, tá bom? Então, lembrem disso. Velocidade limite só ocorre nos movimentos normais que nós conhecemos, tá bom? No vácuo, a velocidade ela é constante. E qual é o valor dela? Vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, não é? Porque é o valor da gravidade, da nossa gravidade. Pode alterar? Sim, depende de onde você está. Nos polos, o valor da gravidade é diferente do valor no Equador. Na Lua, a velocidade também é diferente. Por quê? Porque depende da gravidade. Nós sabemos que a gravidade da Lua, se eu não me engano, é 2,8, ou é 1,7 a 2,8 metros por segundo ao quadrado. Não me recordo no momento. Então, olha lá. Para baixo, gente, o movimento é um movimento acelerado, é um movimento de queda, não de queda livre. E para cima é um movimento retardado, tá? Lançamento vertical. Observe que para baixo nós estamos acelerando. Quando você joga, imagina você jogando uma bolinha para cima. Ela de começo ela acelera, não é? Vamos colocar aqui para cima, ela começa a diminuir o movimento. E depois que ela volta, ela acelera. Então, para baixo, movimento acelerado. Para cima, movimento retardado. Vamos fazer uma aplicaçãozinha da nossa velocidade limite. Um casal de paraquedistas salta de um avião e cai em queda livre, até que sua velocidade de queda se torne constante. Está faltando casal, né, gente? Então, vamos colocar ele aqui, caindo. Pronto. Um casal de paraquedistas salta de um avião e cai em queda livre e sua velocidade de queda se torna constante. Nós sabemos disso. Por quê? Podemos afirmar que a força total atuando sobre o paraquedista ou os paraquedistas, na realidade, após sua velocidade se tornar constante, é qual?
Está perguntando de quê? Da força. Então a força vai ser vertical para baixo, vertical para cima, nula, horizontal e para a direita ou horizontal e para a esquerda. Nós sabemos que para que a velocidade se torne constante, ou seja, para que atinja a velocidade limite, o valor das duas forças tem que ser iguais. Então elas têm que se anular, foi o que nós fizemos, lembra anteriormente? As velocidades têm que se anular. Então, se elas se anulam, o resultado, a resposta da nossa questão é nula, tá bom? Próximo. Gente, acontece assim, muitas vezes o material com slide, aparentemente ele é um pouco cansativo de você ver, mas conforme você tem dúvida, igual do jeito que o material está aqui explicadinho, passo a passo, não tem como depois, se você tiver uma dúvida, você acessar a aula e você não compreender. Vamos supor que você está resolvendo um exercício lá sobre função horária do espaço. Mas chegou num ponto lá que garrou. O que você faz? Vem na matéria, olha lá aquele exercício, a aplicação relacionada a ela, e aí você vai ver o passo a passo com as setinhas, para onde é que vai, o que acontece, e aí o que ocorre, você consegue resolver, tá bom? De começo, aparentemente parece ser assim, bem tediante, né? Ver só uma pessoa falando, mas o objetivo da nossa aula de hoje é essa, de teste, tá? Da gente gravar e no final da aula a gente abre para as perguntas, para as dúvidas e para os comentários, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos falar da função horária dos espaços no movimento vertical. Mas, professor, mas está caindo. Sim, gente, caindo é para baixo. Lançando para cima também é um movimento vertical. De início nós falamos sobre o movimento vertical em queda. Queda livre ou queda. Agora nós vamos falar do lançamento vertical, só que lançamento. Lembra? Não é abandono, não está sendo abandonado, não está caindo, ele está subindo. Prestem atenção o que vai acontecer com o sinal. A gravidade continua sendo a mesma, a orientação do nosso movimento é vertical para baixo positivo, para cima negativo. Então olha lá, nós temos um rapaz fazendo um lançamento. Observe que na subida, neste exemplo dele aqui, olha aqui, eu procurei utilizar isso aqui justamente para mostrar para você. Mas professor, o senhor falou que para cima tudo é positivo. Olha aqui, ó, V maior que zero. Tudo que é maior que zero é positivo. V negativo, menor que zero, negativo. Mas por que está assim? Porque a pessoa que fez essa imagem, ela adotou o movimento como sendo orientado para cima. Posso fazer isso? Pode. Mas o normal, o convencional, no movimento de queda, é orientar sempre o movimento para baixo, tá bom? Eu utilizei essa imagem aqui para mostrar isso para vocês que pode acontecer e vocês não pensarem que eu expliquei ou que eu ensinei vocês de maneira errada. Seguindo, olha lá, nossa velocidade é uma velocidade vetorial, ela tem que ter módulo, lembra? Intensidade, número acompanhado de unidade de medida, e tem que ter direção e sentido. Então, direção vertical, sentido para cima ou para baixo. Nesse caso aqui vai ser para cima, porque nós estamos trabalhando com movimentos verticais. Olha lá, orientação neste caso aqui, neste caso específico, era uma orientação para cima. Então, para cima nesse caso é positivo e para baixo é negativo. Olha lá a velocidade nesse ponto. A gente chama isso aqui, gente, esse ponto, como ponto de inversão do movimento. Então, no infinitésimo de tempo de inversão do movimento, a velocidade vai ser nula, vai ser igual a zero. Esse ponto todo aqui, vocês lembram? Nós chamamos que a variação do espaço é h, a velocidade inicial é zero de lançamento, tá? A velocidade inicial, aliás, perdão. Não tem como a velocidade inicial ser zero, porque como é que você vai lançar, não é verdade? A velocidade final é igual a zero. Então, esse espaço inicial, zero, por que zero? Porque aqui ele está partindo do solo, ele foi lançado a partir do solo, então o espaço inicial é zero. Velocidade inicial tem que ser diferente de zero. E a gravidade está orientada para baixo. Olha aqui para vocês verem. Eu tenho gravidade orientada para baixo, velocidade orientada para cima. Tem como eles terem o mesmo sinal? Não. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. No nosso caso, adotando
a orientação da trajetória para baixo, a gravidade vai ser positiva e a velocidade vai ser negativa. Vamos então começar agora a tratar, nós tratamos primeiro o movimento de queda livre, agora nós vamos tratar do movimento de lançamento, passo a passo, ponto a ponto, começando por função horária dos espaços, sorvetão. Lembra? Sorvetão vai mudar para y igual a y0, mais v0y, mais vezes t, mais gt quadrado sobre 2. Aceleração, toma aceleração da gravidade. Espaço inicial y0, espaço final y, e mudando, vocês já sabem, para h, altura final, é igual à altura inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo. E por que mais ou menos, professor? Porque depende, né, de onde está sendo a orientação da sua trajetória. Se for para baixo é positivo, se for para cima é negativo. Observe que a velocidade inicial, dependendo da situação, pode ser zero. Se for zero, o que eu faço? Eu cancelo ela. Qualquer valor que for zero, você vai cancelar. A altura inicial, nesse caso, também zero, você cancela. Então, nossa equação fica h igual menos gt quadrado sobre 2. Mas, professor, o senhor acabou de falar que é positivo. Mas, gente, nós estamos fazendo isso aqui, ó, relacionado com essa orientação, tá? Com a orientação da imagem. A orientação da imagem é um movimento para cima. Se o movimento é para cima, o valor de g vai ser negativo. Se a orientação for para baixo, o valor de g é positivo. Professor, isso é muito complicado. Gente, eu coloquei a situação dessa forma para que vocês vejam e compreendam o que pode vir lá na frente. Porque quando você vai fazer um vestibular, a intenção dele é selecionar pessoas. E como eu falei para vocês, nota no boletim não seleciona ninguém. O que seleciona é conhecimento. E aí na hora lá, a pessoa que vai criar o exercício, se porventura fosse eu faria um exercício para selecionar. Eu não colocaria orientação da trajetória para baixo, porque é o normal. Todo mundo faz isso e os alunos decoram a equação h igual gt quadrado sobre 2. Você está entendendo? E aí a pessoa que estuda, ela tem um conhecimento a mais. Ela sabe que a primeira coisa que ela tem que olhar é a orientação da trajetória. No caso aqui, nós vamos estar utilizando essa orientação para cima. Agora, nesse exemplo, para que vocês vejam, normalmente é para baixo, tá, gente? No senso comum, para todo mundo, para a maioria, é para baixo. Tá? E é o normal, só que o exercício pode orientar para cima. Então, se a orientação for para cima, você coloca que o valor da gravidade é negativo. Se a orientação for para baixo, o valor é positivo, tá bom? Mas aqui está diferente, professor. Para cima está positivo, para baixo negativo. Mas isso aqui é relacionado a quem, meus queridos? Olha, a velocidade. Lembra? Velocidade positiva, para baixo, velocidade negativa. É isso aí, gente, tá bom? Então, a orientação que foi para cima, nossa velocidade positiva. Então, obrigatoriamente, a gravidade tem que ser negativa, tá? Gente, para aprender isso aqui tem que resolver exercício, tá? Quando terminar a aula, aliás, depois que eu terminar a aula do segundo ano, eu vou postar o exercício de fixação da semana, que será resolvido por vocês de hoje, quarta-feira, até sexta-feira na nossa próxima aula. Na sexta-feira será feita a correção do exercício de fixação da semana e na mesma sexta-feira eu posto a atividade avaliativa da semana, que será corrigida na próxima terça-feira, tá bom? Seguindo o nosso cronograma, sempre da mesma maneira. Olha lá o sinalzinho, mais ou menos vai depender de quê? Da orientação da trajetória. Aqui nós orientamos para cima, gravidade negativa. Então, em lançamentos verticais, o sinal da gravidade é negativo, neste caso aqui. Tá vendo? Porque a orientação foi para cima. Vamos lá então, função horária da velocidade. Professor, faltou a aplicação. Nós vamos fazer a aplicação no final desses slides com todos esses movimentos possíveis na questão do lançamento vertical. Então, continuando. Função horária da velocidade. Como que eu vou fazer aqui? Observe que a nossa orientação continua para onde? Nós orientamos o movimento para cima, tá bom, gente? A gravidade está orientada para baixo, mas o nosso movimento em lançamentos verticais, a orientação é para cima, tá? Opa, lá se foi meu mouse. Continuando.
Olha lá, velocidade final, galerinha. Lembra lá o que nós falamos? Velocidade final, no instante da inversão do movimento, ou mesmo que não haja, que nós não tratemos de inversão de movimento, lógico que tudo que sobe tem que descer, né? Mas a gente pode fazer o nosso exercício do jeito que a gente quiser, para calcular a velocidade final. Qual a velocidade final do lançamento vertical? 0, tá bom? Então, velocidade final, 0. A virou G, delta S virou H. E olha lá o valor do nosso sinal da gravidade é negativo, porque o lançamento é vertical, é um lançamento para cima. Então, como que vai ficar? Eu vou pegar tudo que está no segundo membro. Olha aqui, ó, menos 2GH passa para o primeiro membro, lembra que tem que mudar de sinal, vai ficar 2GH, V0, velocidade inicial, ao quadrado. Continuando, olha lá, o 2 passou para cá, positivo, porque mudou de membro, o menos, tá lá, tá mostrando para você. Então, como que fica isso tudo? O V é o que nós estamos procurando, velocidade inicial de lançamento. O ao quadrado vai se tornar a nossa raiz e o GH vai estar lá dentro. Então, para calcular a velocidade inicial, raiz de 2GH. E se eu quiser calcular isso por meio de vovô ateu? Qual a diferença dessas duas equações? Lembra? Essa Torricelli, não tem tempo, não perca tempo. Vovô ateu, não tem espaço percorrido, mas tem tempo. Então, depende do que você está trabalhando. Lembra que eu falei que quando você precisar fazer o cálculo, a primeira coisa que você vai fazer é colocar os dados na lateral. Com os dados você sabe qual equação que você vai utilizar. Se tem tempo, você utiliza vovô ateu. Se não tem tempo, você utiliza a equação de Torricelli. Então, continuando. Velocidade final de novo, igual a 0. Velocidade inicial depende do valor. O sinal, como é orientado para cima, a gente vai mudar. E a equação vai ficar velocidade inicial igual G vezes T. Qual T é esse? É o tempo de subida, porque nós estamos lançando o corpo para cima. Eu posso calcular o tempo total? Sim, você pode calcular o tempo total. Como? O tempo total vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Aí o que você faz, meu querido? Utiliza dois cálculos. Você vai calcular a subida e calcula também a descida. Lembrando que na subida, gravidade negativo. Na descida, gravidade positiva. Você pode usar a mesma equação, tá? Só lembra de mudar o sinal. Tá acabando, pessoal. Olha lá, chegamos à nossa aplicação. Lembrando que essa aula de hoje é lançamento vertical. Tá? Na próxima aula nós falaremos sobre lançamentos oblíquos. Aí nós vamos precisar utilizar aqueles conceitos da aula anterior, que é de decomposição vetorial. Eu vou fazer uma aula igual essa aqui, bem detalhada, para a gente poder aparar as arestas que porventura tenham ficado ainda com relação a decompor o vetor velocidade. Vx, Vy, cosseno, seno, nós vamos falar sobre tudo isso. Lembrando que eu sei da situação de que muito aluno vem com deficiência do ensino fundamental, por isso nós temos aí, e eu fiquei de apresentar, pessoal, vou fazer isso no final, além dos 3 residentes pedagógicos que nós tínhamos, nós temos agora mais 6 outros componentes, mais 6 pessoas para ajudar a gente que são do PIBID, tá bom? Que vão estar auxiliando vocês, eu vou fazer a redistribuição e vocês vão ter mais pessoas para estar ajudando, para dar monitoria e poder auxiliar nessas dúvidas, tá bom? Eu vou fazer uma reunião com eles amanhã e aí nós vamos redistribuir, colocando uma quantidade para cada turma e a gente marcar os horários de atendimento. Lembrando que os monitores, inclusive ontem Manuel abriu lá a monitoria e aparece muito pouco aluno. E aí durante a semana, o pessoal tem buscado em momentos que não são momento de monitoria, tá bom? Então procurem se adequar, pessoal. Então tá, vamos lá, seguindo. Não era assunto para tratar na aula, mas acabei tratando. A gente vai acostumando com isso aí. Vamos lá, seguindo. Então nós temos aqui, ó. Um móvel é atirado, lançado, vou mudar a palavra depois, tá? É lançado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade de 72 km por hora. Nossas primeiras aulas. Pessoal, a velocidade está no Sistema Internacional de Unidades? Não, está no nosso padrão comum, né?
Então, o que eu tenho que fazer, professor? Utiliza o fator de correção. Qual é? 3,6. De km por hora para metros por segundo, divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Então, o exercício pede para a gente calcular. Letra A, as funções horárias do movimento. Letra B, o tempo de subida. Letra C, a altura máxima atingida. Letra D, o tempo total do movimento. E letra E, um instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Tá bom? Então, nós temos aí um exercício, um cálculo para cada coisa que foi apresentada anteriormente. Ou seja, todo o material de hoje nós temos uma aplicação, tem um exemplo. Não tem como, na atividade avaliativa ou no exercício de fixação, vir alguma coisa que não tenha algo semelhante. Óbvio que não vai ser igual, tá? Mas a ideia é sempre a mesma, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos fazer primeiro a letra A. Então, resolução. Letra A está pedindo para a gente fazer o quê? Calcular plural, as funções horárias do movimento. Quais são? Sorvetão, vovô ateu. Função horária dos espaços e função horária da velocidade. Vamos iniciar considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, as funções horárias. Primeira coisa, a função horária do espaço no movimento vertical. Como que vai ficar? S é igual a S0 mais V0T mais G vezes T quadrado sobre 2. Mudando, o S passa a ser H, altura final. Espaço inicial passa a ser altura inicial, e aí agora nós vamos fazer o quê? Apenas substituir os valores. Nós sabemos que, olha lá, a altura inicial foi dado 20, velocidade inicial 20, desculpe, eu esqueci de colocar os dados, tá bom, gente? Perdão, foi a pressa. Eu vou fazer essa correção depois. Vezes o tempo, menos, olha lá, gente, o valor da gravidade é negativo. Então, por que é negativo? Porque o lançamento está ocorrendo na vertical para cima. Gravidade 10, tempo elevado ao quadrado dividido por 2. Olha lá, todos os valores substituídos, passo a passo, não tem como não aprender. Então, como que ficou aqui? O que eu fiz aqui? O que aconteceu, professor? O 20 continua no mesmo lugar. 20 mais 20t menos 10 dividido por 2 vai dar quanto? Dá 5. Continua. Essa é a nossa função. O que é função, professor? Função é quando uma coisa depende de outra. Então, quem depende de quem? Lembra que é função horária, olha aqui, ó, tempo. Função horária de quem? Dos espaços. Qual é o espaço? A altura. Então, a altura vai depender do tempo. Se eu lançar algo que permanecer por 20 segundos no ar, ele vai chegar a uma altura X. Se eu lançar algo que permanecer 30 segundos no ar, a altura vai ser a mesma? Não, vai aumentar. Então, por isso nós chamamos de função, porque uma coisa depende de outra. A grandeza, a altura ou espaço percorrido depende do tempo. Então, por isso, função horária dos espaços. E agora, se a função horária da velocidade, quem depende de quem? A velocidade depende do tempo. E como nós sabemos, aqui é um movimento uniformemente variado. Quanto maior o tempo, maior vai ser o valor da velocidade, tá bom? Então vamos lá ver como é que fica. V0 mais A vezes T, vovô ateu. Como que eu faço agora a mudança? Olha lá, ó. O nosso sinalzinho que era positivo, no movimento de queda livre ou de queda, passa a ser negativo, porque agora é um lançamento vertical orientado para cima. Todo lançamento é vertical orientado para cima, exceto se for um lançamento oblíquo, tá bom, gente? Mas não estamos falando disso nessa aula. A nossa aceleração agora é a da gravidade, substituindo os valores. Nós temos que o valor da velocidade inicial é 20, o valor da gravidade é 10, e agora isso aqui é a nossa função. Olha o que apareceu, gente, era para ter feito isso antes, tem que mudar lá a sequência. Então, precisa terminar aqui? Não. Professor, eu vou subtrair o 20 do 10? Também não. Por quê? Regra da matemática, primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então, permanece desse jeito. Isso aqui é uma função, tá bom, gente? Uma coisa depende de outra. A minha velocidade depende do meu tempo. Então, se eu coloco aqui 2 segundos,
segundos. Menos 10 vezes 2 vai dar menos 20. Então, após 2 segundos, qual é o valor da velocidade? Vai ser 0. É o instante em que ocorre a inversão do nosso movimento. Questão B. Considerando de novo, gravidade igual a 10 metros por segundo. A letra A, nós falamos sobre o quê? Função horária do espaço e a da velocidade. Eu acho que eu copiei esse slide aqui 2 vezes, tá, gente? Eu tenho que excluir ele. Deixa eu fazer isso agora, que aí a gente vai mais rápido. Aqui é rapidinho. É só excluir o slide, deletar, e a gente volta à mesma apresentação. Prontinho. Agora nós vamos fazer a letra B, o tempo de subida. Se tem tempo, não tem como usar a equação de Torricelli, né, gente? Como que eu vou calcular o tempo de subida com a equação de Torricelli se não tem tempo nela? Quem sobrou? Vovô Ateu. Então, olha lá, velocidade final é velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Olha o que eu fiz, gente. Todo o segundo membro eu passei para o primeiro, todo o primeiro membro eu passei para o segundo. Precisa mudar o sinal? Quando você faz essa inversão de posição, com todos, não há essa necessidade, tá bom? Olha aqui, ó, a nossa aceleração ela é negativa, por quê? Mais uma vez, até fixar na mente, lançamento vertical. Para onde que é o lançamento? Sempre para cima, não tem lançamento para baixo, lançamento para cima. Olha que quando vai ter a questão de um foguete, o que eles falam? Não, vai ter o lançamento de um foguete, tá bom? Então a palavra, o significado dela é importante. Então substituindo aqui, cadê os valores? Olha lá, nosso sinalzinho de menos continua aqui, velocidade inicial é igual a 20, perdão, ó, olha aqui para você ver, está somando no primeiro membro, na verdade é porque antes estava somando, tá? É subtraindo, está subtraindo, vou mudar isso também, está subtraindo no primeiro membro, então passa o quê? Somando para o segundo membro, ou seja, tem que inverter o sinal algébrico. Olha o valor da aceleração, é 10, e aqui, está multiplicando. Então, se ele está multiplicando no primeiro membro, como que ele vai passar para o segundo? Vai passar dividindo, é sempre assim. E a velocidade inicial é igual a 0. Como que fica? Menos 10 vezes t é igual a 20. Olha lá que o nosso 20 passou para o segundo membro. Como que vai ficar aqui agora? Então, o nosso valor t é igual a 20 dividido por 10. T vai ser igual a quanto? Olha aqui o que a gente vai ter que fazer. Basta apenas cancelar. 0 com 0. 2 dividido por 1 é igual a 2. Então, o tempo é igual a 2 segundos. Tá bom, pessoal? Olha aqui outra situação. Tem um errozinho aqui no slide, tá? Olha aqui que o nosso 20, ele deveria passar para lá com menos 20. E aí, como que ia ficar? Lembra que o primeiro membro não pode ficar negativo? A gente multiplicaria por menos 1. Então, menos 10 vezes menos 1 dá menos 10. Menos 20 vezes menos 1 dá também 20. Então, iria ficar, o final aqui está correto, tá? Ficou faltando só isso aqui. A gente vai aparando as arestas, tá bom, pessoal? Então, para tirar tudo isso aqui e mostrar para vocês como seria o passo a passo, olha lá, ó, V0 mais A vezes T, substituindo os valores, esse aqui é a nossa forma sem esse montoeiro de informações. Aqui é para você aprender o passo a passo e aqui é como você resolveria no seu caderno, tá bom? Calculamos então o tempo de subida, vamos agora calcular o valor da altura máxima. Lembrando da equação do sorvetão, muda ela para o eixo Y, porque o lançamento é vertical, nós já vimos isso. Tudo isso aqui mudou, a altura inicial vai ser 0, aí nós vamos ficar com a equação H igual G vezes T quadrado sobre 2. O valor da gravidade é 10, o valor do tempo foi dado que é 3 segundos, tá bom? Como que fica 3 elevado ao quadrado? Não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3, vai dar? Isso mesmo, vai dar 9. Então, e agora? 10 vezes 9, quanto é 10 vezes 9? 90. E agora, o que a gente faz? 90 dividido por 2. Qual o valor? Quanto que dá 90 dividido por 2? Nossa altura é igual... Aqui está errado, viu, gente? Eita! H é igual a 45 metros. Isso aqui foi culpa da minha dislexia, vocês já sabem, né? Mas H é igual a 45 metros. O bom é que a gente pode alterar.
Vamos voltar aqui e fazer o negócio direitinho, bonitinho. Rapidão a gente chega lá. Pronto. Então, fazendo a divisão de 90 por 2, resultado 45 metros. Que maravilha. Fim da nossa apresentação. Agora, o que vocês vão ter é os exercícios. Eu vou estar passando para vocês depois das 6, tá bom, pessoal? Eu vou encerrar a gravação. Após eu encerrar, eu abro para os comentários. Aguardem um minuto. Então, a todos que estão assistindo essa aula, seja do Instituto ou não, fica o meu agradecimento, tá bom? Até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Eita, travou aqui, pessoal. Não tá querendo parar de gravar, não. Aguarda um minuto aí, pessoal. Nossa aula não acabou ainda não, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu atualizar aqui. Pronto, agora deixa eu finalizar a gravação. Pronto, agora sim. Interromper a gravação.